Hoje nós vamos compartilhar com os professores, aprofundando um pouco mais sobre a lição de número 12. O poço de Jacó é fundo. A palavra de Deus, ela penetra todas as coisas, até as profundezas da alma. Lição de número 12, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Eu escolheria para essa data de 21 de setembro, para esse tema, escolheria um outro tema. Eu escolheria perseguição contribui para a propagação do Evangelho. Então nós temos aqui nesta lição Barnabé, que foi um daqueles que ofertaram. Barnabé foi um daqueles crentes quando Ananias e Safira teve aquele problema grave de mentira. Barnabé, antes de Ananias e Safira, tinha colocado um alto valor de oferta oferecido aos apóstolos. Este mesmo Barnabé, possivelmente, segundo o comentário de Clemente, um dos pais da igreja do segundo século, ele tenha pertencido àqueles 70 discípulos, porque no Novo Testamento nós temos a primeira classe de discípulos, que são 12 apóstolos, representando as testemunho para as 12 tribos. Nós temos no livro de Lucas o Senhor Jesus estabelecendo e vocacionando o ministério para 70 discípulos. A palavra 70 em Gênesis representa toda a descendência, todas as nações. Então Lucas foi escrito aos gregos ou aos gentios, né? Enquanto Mateus foi escrito aos judeus. E é Lucas que menciona os 70 discípulos. Aquela vocação de Jesus, que ele convocou e vocacionou 70 discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios, mandou dar de graça aquilo que receberam de graça e pregar o evangelho, e que eles não precisam se preocupar com levar 2 roupas, com mantimento, porque Deus ia suprir todas as necessidades deles. Então, 70 discípulos foram convocados para esta obra no Evangelho de Lucas. E Barnabé, possivelmente, Lucas de igual forma, que Lucas não era um dos 12, mas Lucas possivelmente era um daqueles 70 discípulos, uma segunda categoria de discípulos que fora convocada por Jesus. Então este Barnabé, ele foge para Antioquia, não só ele, mas também outros judeus, por causa da perseguição, eles vão para a Fenícia e para Chipre. Mas por que eu mudaria o tema da lição? Porque o texto é bem claro, o versículo 21, diz que esses judeus que estavam sendo dispersos para Antioquia, para não apanhar, para não morrer, estavam indo para Chifre e Fenícia. Esses discípulos, o texto é bem claro, esses crentes, né, judeus, aqui está dizendo que eles, quando foram espalhados, eles anunciaram a mensagem apenas aos judeus. Então a igreja de Jerusalém não teve caráter missionário, como o comentarista está dizendo. A igreja noiva do Cordeiro, sim, teve caráter missionário, mas a igreja de Jerusalém não teve esse caráter missionário. Ela só evangelizou porque foi expulsa, foi perseguida.
E esses homens que foram expulsos e perseguidos, mesmo assim, continuaram pregando só para judeus. O texto está bem claro aqui no versículo 21 de Atos, capítulo 11. Agora, outros crentes que não são judeus, os cipriotas e os sirineus, estes sim foram para Antioquia e começaram a pregar para os gregos a respeito das boas novas. O que é boas novas? Naquela época, a palavra boas novas geralmente era uma carta que vinha de governos, dos reis, uma carta poderosa, com boas notícias, isenção de impostos, o aumento do alimento na época para os mais pobres. Então, essa conotação de boas novas na cultura grego-romana, é preciso entender bem, se referia a uma notícia poderosa. E o Evangelho era essa notícia poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E agora esse Evangelho chega em Antioquia, mas quem está pregando esse Evangelho em Antioquia não são os judeus da Igreja de Jerusalém. Os judeus da Igreja de Jerusalém, mesmo os influenciados pela cultura helênica, grega, eles pregam somente para judeus. Então, essa Igreja de Jerusalém não tem caráter missionário. Ela está fazendo missões na marra porque está sendo perseguida. Agora, alguns crentes que se converteram em Jerusalém, que não eram judeus, cipriotas, sirineus, esses sim, ao chegar em Antioquia, começaram a pregar para os gregos. E a igreja de Jerusalém não tinha essa consciência da sua missão. Eles foram expulsos e obrigados a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que a mão do Senhor era com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. E a notícia chegou ao ouvido de Jerusalém, que estava havendo um ajuntamento de crentes em Antioquia, um ajuntamento muito grande de judeus dispersos, exilados por causa da perseguição, judeus cristãos, e também gregos estavam se convertendo lá. A liderança se preocupa com isso e manda Barnabé. Então a figura de Barnabé nessa lição é muito interessante. Barnabé é enviado a Antioquia para dar uma assistência para esses dispersos que estão em Antioquia. Quem são esses dispersos? A maioria judeus cristãos, muitos judeus influenciados pela cultura grega, mas já tinham se convertido em Jerusalém. E agora gregos começam a se converter também pela pregação de alguns sirineus e cipriotas que foram pregar para os gregos lá em Antioquia. Então Antioquia se torna uma igreja até sem liderança, um juntamento de pessoas, até que Barnabé chega. Ele recebe a autoridade dos 12 para dar uma assistência lá. E a Bíblia diz que durante um ano, mais para frente, nós vamos ver isso no capítulo 13, durante um ano eles ficaram ali em oração e estudo da palavra de Deus. Então o avivamento em Antioquia para o Pentecoste, ele começa com o estudo da palavra de Deus e com a oração. Depois de um ano estudando a Bíblia, comparando as escrituras do Antigo com o Novo, porque Barnabé era um grande estudioso da palavra, possivelmente ele tenha escrito o Sermão de Hebreus, porque Hebreus não é uma epístola. Hebreus é um sermão escrito. Hebreus não é uma epístola. É um sermão escrito. E possivelmente, segundo alguns pais da igreja historiadores, ele foi o escritor
da